Eu vou te ensinar agora a fazer o ponto alinhavo. O ponto alinhavo é o ponto provisório. Dessa vez a gente vai usar uma linha só. Eu vou dar um nó aqui só em uma das pontas e vou costurar utilizando só um fio. E para esse tipo de costura, você já vai precisar de uma linha guia. Essa linha guia ou você pode fazer ou ela já vem no seu molde. Esse ponto é um dos pontos mais simples. Você vai inserir a agulha e aí você vai passar a agulha de baixo para cima do tecido, correndo ela por todo o tecido, respeitando sempre a sua linha guia. Você vai encaixar em zigue-zague a quantidade que você conseguir de tecido na agulha. Isso é para poupar tempo. Toda vez que preencher toda a agulha de tecido, ou chegar no final do seu tecido, você vai segurar a ponta da agulha e vai deslizar, passando a linha por todo o tecido dessa forma aqui. O lado direito do tecido e o lado avesso do tecido. A gente vai fazer o nozinho do final e eu vou te ensinar agora a fazer o ponto corrido. O ponto corrido é utilizado para unir duas partes de tecido ou também como ponto provisório. Para esse tipo de ponto, você vai precisar também da linha guia, que lembrando, pode ser o risco do seu molde no tecido também, ou uma linha que você vai criar. Você vai iniciar a costura inserindo a agulha de cima para baixo, dando um pequeno espaço e subindo novamente a agulha no tecido. Dessa forma aqui. Procure sempre deixar o mesmo espaço entre um ponto e outro. E se mantenha sempre na linha guia, assim a sua costura vai ficar sempre bem retinha. Essa costura é bem parecida com o ponto alinhavo, a diferença é que você não vai colocar o tecido todo na agulha de uma vez. Você vai fazer um pontinho de cada vez, seguidamente. Daí veio o nome ponto corrido. Posicionar o dedo na parte do verso do tecido da forma certa vai te ajudar a manter a qualidade do ponto. Aqui com tecido transparente você conseguiu enxergar direitinho. O lado direito e o lado avesso do tecido vão ficar bem parecidos. Importante é que você evite a linha de torcer dessa forma aqui. Para evitar isso, você vai segurar a agulha sempre na mesma direção, sem rotacionar a agulha. Você vai segurar a agulha dessa forma aqui, vai inserir no tecido e quando for tirar do outro lado, você vai tirar ela reta, sem ficar girando a agulha de um lado para o outro. Importante, quando chegar no final da costura, você vai fazer uma costura de arremate. Você vai deixar uma argolinha e vai passar a agulha 2 vezes por dentro dessa argolinha e puxar. Assim, sua costura não vai se desfazer depois. Agora eu vou te mostrar como se faz o ponto atrás. O ponto atrás, ele é também aquele ponto lá de arremate, aquele pontinho que a gente faz no final para segurar a costura. Você vai inserir a agulha de cima para baixo no tecido, e eu estou usando aqui para esse ponto atrás uma linha só. E aí eu vou voltar atrás desse ponto e inserir a agulha no meio, entre o início do ponto e o final do ponto. Vai ficar desse jeito aqui. E é por isso que ele se chama ponto atrás. Você sempre vai inserir de cima do tecido, vai fazer a largura do ponto que você quer saindo novamente na frente, e aí você vai voltar a agulha atrás desse ponto. Nesse momento você pode colocar a agulha no meio entre os pontos ou você pode juntar com o ponto anterior. Dessa forma aqui. Se você sempre juntar com o ponto anterior, você vai ter um ponto perfeito, sem espaço entre um e outro. Se você colocar o ponto na metade, entre um ponto e outro, você vai ter uma costura com um pequeno espaço entre um ponto e outro. Também uma costura de união,
E de todos os pontos de costura à mão, é o que mais se assemelha à costura máquina. Ele vai unir o tecido de uma forma bem firme, já que ele trança bem a costura tanto do lado direito do tecido quanto do lado avesso. Eu vou continuar essa costura até o final e peço que vocês observem como é feita a costura. São os principais para você costurar à mão. São costuras de chuleio, alinhavo, ponto corrido, corrente e ponto atrás. Vamos agora para o ponto invisível. O ponto invisível é uma costura muito utilizada para bainhas e na alfaiataria. A característica dele é que o ponto fica aparente em apenas um dos lados do tecido, geralmente o lado avesso do tecido. Para começar, eu fiz aqui 2 linhas paralelas, que é para mostrar para vocês como a costura oscila de cima para baixo, formando um zigue-zague. E é muito importante você saber que a costura precisa ser feita pelo lado avesso do tecido. Você vai começar a costura como se estivesse fazendo um ponto atrás. Mas você vai pegar de uma linha o ponto mais fino que você conseguir. Ou seja, você vai procurar bem dentro da trama do tecido aquele fiozinho e vai passar a costura por baixo desse fiozinho. Quanto menor a costura você conseguir passar, melhor vai ficar seu ponto. E aí você vai oscilar, fazendo um ponto na linha de baixo e um ponto na linha de cima. Observe como eu consegui pegar um pontinho só do fio do tecido. Se você estiver fazendo uma bainha, você vai prender a costura de cima na barra e a costura de baixo na borda do tecido. E vai fazendo assim até terminar a costura. O lado avesso do tecido vai ficar assim e no lado direito vai ficar dessa forma aqui. Uma costura invisível e você quase não consegue enxergar. Posicionando o dedo por baixo certinho, eu consigo ajeitar o tecido para conseguir pegar esse um fiozinho do tecido. Nem todo o tecido vai ser fácil assim, mas você vai fazer o menor tamanho de ponto que você conseguir.